Olá pessoal, esta aula é sobre a variabilidade dos tempos de resposta. Trata-se do capítulo 14 do livro. E o objetivo dela é responder a esta pergunta: por que o tempo de resposta de uma tarefa varia? Neste capítulo estamos preocupados com a variabilidade do tempo de resposta da tarefa. Obviamente, uma fonte de variabilidade para o tempo de resposta é o próprio tempo de execução da tarefa, o qual nós já vimos em outro capítulo que varia bastante. Porém, mesmo que o tempo de execução fosse constante, o tempo de resposta ainda assim variaria, pois varia o quanto a tarefa em questão é atrapalhada pelas demais atividades do sistema, cada vez que ela executa. O comportamento do sistema operacional, do kernel, dos tratadores de interrupção, das threads de kernel, ele também afeta o tempo de resposta da tarefa, portanto fazendo variar. Em resumo, uma tarefa de tempo real pode ser atrapalhada por as demais atividades do sistema e isso levará à variação do seu tempo de resposta. Obviamente, talvez a fonte de variabilidade mais importante é o tempo gasto por outras tarefas da aplicação. Uma aplicação de tempo real complexa pode incluir uma série de tarefas, malhas de controle com diferentes períodos de tempo, interface humano-máquina, às vezes gráfica, às vezes texto, arquivos, configuração, histórico, tarefas rápidas para detectar alarmes, comunicação via rede com outros equipamentos a nível do chão da fábrica ou mesmo a nível administrativo da empresa. Então, tendo que disputar o processador com outras tarefas, a tarefa em questão vai ter que gastar algum tempo na fila do processador, na fila de atos. E esse tempo gasto ali, ele vai somar ao seu tempo de resposta. Portanto, a demanda pelo processador como um todo vai impactar o tempo de resposta da tarefa, de toda a tarefa. Às vezes, em um sistema grande, nós executamos várias aplicações simultaneamente. Ou ainda existem processos do sistema operacional que executam fora do kernel e fazem chamadas de sistema. Então, esta disputa adicional pelos recursos do computador vão gerar variação no tempo de resposta das tarefas da minha aplicação. Um kernel moderno, ele inclui várias threads internas ao kernel como parte da implementação de funções típicas de sistema operacional. Por exemplo, device drivers associados com periféricos podem ser implementados como threads de kernel. Gerência de memória, a parte de caches e buffers do sistema de arquivos, tudo isso pode ser gerenciado via thread de kernel. Essas threads, elas executam apenas código do kernel, possuem privilégios no acesso aos controladores, a MMU, enfim, elas são threads que executam tarefas de kernel e, portanto, precisam de privilégios de kernel. E na perspectiva do escalonador, elas são threads que também estão ali disputando o processador com as demais threads da aplicação. Embora não seja sempre verdade, tipicamente threads de kernel executam com prioridade mais alta do que as threads de aplicação, o que significa que a thread de aplicação tem que esperar pela thread de kernel quando ela quer executar, e isso obviamente faz o seu tempo de resposta variar. Tratadores de interrupção, né? Bastante claro, a thread de aplicação ela é por vezes suspensa, porque uma interrupção foi acionada e a gente precisa executar o tratador do teclado, da Ethernet, do disco, etc. Após o tratador de interrupção, possivelmente essa thread interrompida vai retomar a sua execução. Ou talvez não, talvez a interrupção que aconteceu, ela tenha liberado uma thread de mais alta prioridade e a thread que foi interrompida vai ter que esperar ainda mais para voltar a executar. Seja como for, interrupções são uma importante fonte de variabilidade no tempo de resposta e são
elementos construtivos importantíssimos em qualquer sistema computacional moderno. Mesmo que eu implemente a tarefa ela própria como um tratador de interrupções, ela ainda assim tem um tempo de resposta variável e vai ser atrapalhada. No caso, vai ser atrapalhada por outros tratadores de interrupção. Então, a minha tarefa, tratador de interrupção, ela vai ter que esperar por outros tratadores de interrupção com prioridade mais alta, ou mesmo outros tratadores de interrupção que foram acionados antes, desabilitaram as interrupções e, portanto, a minha tarefa implementada como um tratador de interrupção vai ter que esperar as interrupções serem novamente habilitadas. Então, tratadores de interrupção fazem tempo de resposta variável. Alguns sistemas operacionais manipulam as prioridades das tarefas. Por exemplo, no mecanismo de envelhecimento, aging em inglês, o sistema operacional procura automaticamente aumentar a prioridade de uma thread na medida em que ela é deixada de lado e não executa, não gasta tempo de processador. Esses mecanismos, eles fazem parte de um sistema operacional de propósito geral, mas devem ser evitados no contexto de tempo real, porque eles apenas perturbam a ordem da execução, aumenta a variabilidade do tempo de resposta e dificultam a vida do designer de um sistema de tempo real. Antigamente, era comum nós termos um kernel não preemptivo. Qual que é a diferença entre um kernel preemptivo e um kernel não preemptivo? Num kernel preemptivo, mesmo que uma tarefa de baixa prioridade esteja executando código de kernel porque fez uma chamada de sistema, no momento que uma interrupção de hardware libera uma thread de alta prioridade, ela preempta a thread de baixa prioridade e inicia a executar. Ou seja, para tempo real, o kernel preemptivo é o melhor caminho, porque eu estou respeitando a prioridade das threads. Em um kernel não preemptivo, isto não acontece. No momento em que a thread de baixa prioridade faz uma chamada de sistema e entra no kernel, o kernel, sendo não preemptivo, fará com que ela não perca o processador até sair do kernel, ou seja, até concluir a chamada de sistema. Se durante a chamada de sistema da thread de baixa prioridade uma interrupção liberar uma thread de alta prioridade, a mesma terá que esperar. O branco aqui significa esperando na fila do processador. Somente quando a thread de baixa prioridade sair do kernel aqui neste ponto, é que a thread de alta prioridade vai iniciar sua execução. Nós temos aqui uma inversão de prioridades, porque a thread de baixa prioridade está executando e fazendo a thread de alta prioridade esperar. Obviamente, numa perspectiva de sistema de tempo real, isso não é bom e, portanto, em tempo real, nós temos que evitar kernel não preemptivo. Obviamente que isso daqui, esse tipo de situação, vai aumentar a variabilidade do tempo de resposta da thread de alta prioridade. Desabilitar interrupções, já foi mencionado antes, não é? Mas se eu tenho uma thread que é acionada por uma interrupção e o sistema operacional, o kernel, alguém desabilitou interrupções, significa que o hardware vai sinalizar a interrupção eletricamente, porém a mesma não será atendida pelo kernel, pelo sistema operacional, até que interrupções voltem a ser habilitadas. Então, esse tempo de interrupções desabilitadas que está atrasando a execução do tratador de interrupção e de threads que ela venha a liberar, né? Esse tempo é variável. Logo, aquela thread de alta prioridade que será acionada por este tratador de interrupção,
tem o seu tempo de resposta variando por conta de tempos de interrupção desabilitados. Então, outra fonte de variabilidade para o tempo de resposta. Overhead de kernel. O kernel é muito importante, ele implementa um conjunto de chamadas de sistema, presta serviços para a aplicação e é obviamente muito mais cômodo e eficiente se trabalhar com um sistema operacional. Entretanto, a implementação do sistema operacional, ela fatalmente vai incluir overheads, ou seja, o sistema operacional ele próprio tem que gastar processador, tem que gastar memória para fazer as coisas que ele precisa fazer, então ele gera overhead, e esse overhead ele é de natureza variável. Né? Por exemplo, se dentro do kernel eu uso listas encadeadas para implementar filas de timers, fila de alocação de memória, qualquer tipo de fila, normalmente o tempo de espera, o overhead, vai estar associado ao tamanho destas filas. E sendo as filas, as listas encadeadas, que implementam as filas de tamanho variável, o tempo de espera vai ser variável e, portanto, o tempo de resposta vai ser variável. Então, esse é um exemplo de overhead do kernel, introduzindo variabilidade no tempo de resposta das tarefas. Da mesma forma, chaveamento de contexto. A gente, quando estuda algoritmo de escalonamento, tende a desenhar e imaginar o chaveamento de tarefas ou de threads como algo instantâneo, mas na verdade não é. Vamos supor aqui neste desenho, nós temos uma thread de baixa prioridade que precisa ter o seu contexto carregado para os registradores, para a Memory Management Unit ou para a Memory Protection Unit, e a sua pilha tem que ser colocada em uso. Isso está sendo representado pela essa parte verde da figura. E depois a thread de baixa prioridade está executando, e aí vem uma interrupção de hardware e sinaliza que nós devemos chavear para uma thread de mais alta prioridade. Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu preciso salvar o contexto da thread de baixa prioridade, salvar nos registradores, a pilha, etc., e carregar o contexto da alta prioridade. Quando eu finalmente faço com que o program counter ou o instruction pointer do processador aponte para uma instrução de máquina da thread de alta prioridade, ela entra em ação e aí ela passa a executar. Quando a thread de alta prioridade termina ou executa um wait pelo novo período, pelo novo evento, eu tenho que salvar o contexto dela e carregar novamente o contexto da thread de baixa prioridade. Então, esse overhead de chaveamento de contexto, absolutamente inevitável quando trabalhamos com multiprogramação, com multitarefa em processadores, ele acaba sendo um tempo variável porque depende de quantas threads vão ser preemptadas, carregadas e descarregadas ao longo do tempo. Portanto, ele é uma fonte de variabilidade para o tempo de resposta das tarefas da aplicação. Temos ainda que lembrar, o processador é apenas um recurso do sistema. Então, filas de espera vão gerar também atrasos. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma porta serial ou um protocolo de rede, qualquer periférico que seja compartilhado entre diferentes tarefas da aplicação, algumas tarefas terão que esperar por outras, e esse tempo vai variar porque vai depender da dinâmica do sistema, do acaso de uma tarefa querer o mesmo periférico que a outra, quando a outra já o está utilizando. Então, esse somatório de overheads que surge naturalmente na construção de um kernel, um sistema operacional, acaba impactando o tempo de resposta. Saindo agora do kernel, voltando para a aplicação. Tipicamente, aplicações de tempo real são programas concorrentes que usam várias threads, as quais compartilham variáveis. E o acesso a estas variáveis compartilhadas requer sincronização, ou seja,
Se duas tarefas da aplicação forem mexer na mesma tabela ao mesmo tempo, vai dar problema. Então, o mecanismo básico usado é o mutex. Quando a tarefa, antes da tarefa mexer na tabela, ele executa um lock e pega, né, reserva para si aquela tabela. Quando ela libera a tabela para outras tarefas, ela executa um unlock. Se uma tarefa tenta acessar, se uma outra tarefa tenta acessar a tabela enquanto ela está ocupada pelo lock, ela vai ficar bloqueada e vai ter que esperar. Aqui nós temos, então, uma tarefa de baixa prioridade, a qual estava executando e deu um lock no recurso compartilhado. O recurso estava livre, ok, ela prossegue. Daqui a pouco chega a thread de alta prioridade. Sistema preemptivo, imediatamente a gente chaveia para a thread de alta prioridade. Aquele tempinho de chaveamento de contexto que a gente viu agora há pouco está escondido aqui nessa linha instantânea que a gente viu que não é bem instantânea. Mas nesse caso, vamos supor, a gente chaveou para a tarefa de alta prioridade, ela executou um pouco e ela descobriu, opa, eu tenho que acessar a tabela também, a variável compartilhada. Eu vou dar o lock. Só que a variável compartilhada está ocupada pela tarefa de baixa prioridade, o que leva a um bloqueio da tarefa de alta prioridade. Ela vai ficar bloqueada e nós voltamos a executar a tarefa de baixa prioridade. Quando ela finalmente libera a variável compartilhada e executa um unlock, ela automaticamente libera a tarefa de alta prioridade, a qual passa a executar usando o recurso compartilhado, a variável compartilhada, por exemplo, a tabela compartilhada. Até quando ela própria não precisa mais da tabela e executa um unlock. Então, o tempo de resposta da tarefa de alta prioridade, ele inclui este tempo de execução da baixa prioridade entre o seu lock e o seu unlock. Portanto, a variabilidade do tempo de resposta dessa tarefa de alta prioridade é ampliada pelas sessões críticas, pelos acessos a variáveis compartilhadas por parte de outras tarefas do sistema. Essa situação de threads querendo usar a mesma variável compartilhada ao mesmo tempo, gerando bloqueios e, portanto, aumentando o tempo de resposta de outras tarefas, ela acontece entre tarefas da aplicação, com, por exemplo, uma tabela que faz parte do meu código de aplicação, porém ela acontece também dentro do kernel. Eu posso ter duas threads de kernel querendo acessar a mesma tabela do kernel ao mesmo tempo, e isso é resolvido via mutex, e, portanto, nós de novo teremos um bloqueio entre threads e tempos de resposta variados. No caso das threads de kernel, elas provavelmente estão executando parte de um serviço para tarefas da aplicação. E essa variabilidade que as threads de kernel encontram por conta da sincronização dentro do kernel acaba propagando-se para as tarefas da aplicação, as quais estão à espera deste serviço das threads de kernel. Aqui nós temos a questão da granularidade. O que é granularidade? Granularidade é o tamanho da seção crítica, é quanto tempo eu fico aqui como dono da tabela. Então, se a tarefa de baixa prioridade, seja uma thread de kernel ou uma thread de aplicação, tiver uma granularidade grossa, significa que ela vai reter a tabela por um longo período de tempo e o impacto sobre a tarefa de alta prioridade será maior. Entretanto, se eu usar sessões críticas com granularidade fina, ou seja, lock and lock, lock and lock, lock and lock, lock and lock, no pior caso, o tempo de bloqueio da tarefa de alta prioridade será menor. Ainda vai impactar o seu tempo de resposta, mas vai impactar numa magnitude menor. Aqui nós temos o exemplo. Na figura de cima, a tarefa de baixa prioridade, ela libera
da OneLock, ela libera a tarefa rapidamente, trancando menos tempo a tarefa de alta prioridade. Já na figura aqui de baixo, a tarefa de baixa prioridade, ela retém a tabela por um período maior, né? O OneLock está mais aqui para a direita, mais para o futuro. Isso faz com que o bloqueio sobre a tarefa de alta prioridade seja maior. Então, tendo sessão crítica, tem bloqueio, tem variabilidade do tempo de resposta. Porém, uma granularidade fina para as sessões críticas, ela vai reduzir o impacto do bloqueio e, portanto, reduzir a variabilidade no tempo de resposta das tarefas de alta prioridade. No final das contas, o que a gente quer fazer é determinar o tempo de resposta no pior caso da tarefa, porque se o tempo de resposta no pior caso da tarefa for menor ou igual ao deadline relativo dela, então tudo está bem. Obviamente, a determinação do tempo de resposta no pior caso deve considerar como o sistema funciona e como a tarefa funciona. Esse é um assunto complexo, para o qual são dedicados outros 2 capítulos do livro, um sobre usando métodos analíticos para determinar o tempo de resposta no pior caso e também um falando de medições. Aqui, no caso, a gente pode considerar apenas o executivo cíclico, né? Como a gente viu em outro capítulo, a implementação do executivo cíclico, nós temos uma escala de execução dividida em ciclo maior e ciclo menor. Nesse caso, o tempo de resposta, no pior caso, ele pode ser facilmente obtido através da inspeção da tabela. Então, por exemplo, aqui nós temos um sistema com 5 tarefas, né? O ciclo maior é de 80 milissegundos, a cada ciclo maior tudo se repete. O ciclo maior é dividido em 4 ciclos menores de 20 milissegundos e cada ciclo menor ele inclui a execução de algumas destas tarefas. Então alguém poderia perguntar, ok, qual o tempo de resposta no pior caso da tarefa 3? Bom, eu estou vendo que se a gente somar o tempo de execução de T1 mais de T2 mais de T3, vai dar o pior caso para a tarefa 3 aqui nesse primeiro ciclo menor. A tarefa 3, eu vejo que ela é executada novamente aqui. E, novamente, ela precisa esperar por tarefa 1 e tarefa 2. Então, inspecionando a tabela, eu percebo que o tempo de resposta, no pior caso, da tarefa 3, é a soma do tempo de execução, no pior caso, da tarefa 1, da tarefa 2 e dela própria tarefa 3. Mais algum chaveamento de contexto que eu tenha, obviamente, entre estas tarefas aqui. Então, o executivo cíclico é um caso onde o tempo de resposta, em pior caso da tarefa, pode ser obtido, via de regra, por uma simples inspeção da tabela. É um caso muito conveniente, muito confortável. No caso geral, onde eu tenho um kernel ou um microkernel, isso já não é possível, isso já não é tão simples. Como eu falei, a gente tem um capítulo sobre métodos analíticos e outro sobre medição, mas é um assunto complexo que requer uma discussão própria e objetiva para eles. Enfim, em resumo, a gente percebe que a variabilidade do tempo de resposta de uma tarefa, ela vem de um grande conjunto de fatores, é algo que a gente tem que aceitar e trabalhar tentando estimar o seu pior caso. Mais detalhes sobre este assunto vocês podem encontrar no meu livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!